Cara comunidade, é com grande alegria que nós estamos iniciando esta Semana Santa de 2022 com esta celebração de Domingo de Ramos. Temos muito a agradecer a Deus por estarmos aqui diante do seu altar, diante da mesa da palavra, para escutar novamente aquelas narrativas tão especiais para nós católicos. De uma forma particular, queria me voltar para a primeira leitura do profeta Isaías, no Cântico do Servo. Dentro dessa leitura, nós temos estas iniciais palavras dizendo: o Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ao início dessa Semana Santa, era isto que eu desejava pedir muito a Deus para todos nós. Que o Senhor pudesse confortar a cada um de nós, as nossas famílias, e a confortar particularmente aqueles que estão mais cansados, mais abatidos e mais sofridos. Porque é o próprio Senhor que vem nos confortar. Nós podemos nos lembrar aqui das palavras do texto do Apocalipse, que diz que será o Senhor quem enxugará as próprias lágrimas dos eleitos. E nós queremos sim pedir ao Senhor essa graça, que seja Ele mesmo que venha enxugar as nossas lágrimas e nos confortar. Nós temos, ao longo desse tempo, tantas dores, tantas dificuldades. Às vezes nós temos dores físicas, que nós tomamos, não é? Remédio para as dores físicas. Nós temos as dores da alma, do espírito, que são mais difíceis. E eu, como padre aqui dentro dessa comunidade, e também acompanhando as pessoas que nos acompanham na transmissão, tantas cruzes, tantos calvários, cada um com suas dores, outros mais, outros menos, mas todos nós necessitamos de ser confortados pelo Senhor. E o Senhor, quando entrou em Jerusalém, e o Senhor, quando assumiu aquela Semana Santa, Ele assumiu toda aquela sua hora para que nós pudéssemos ter força, para que nós não desanimássemos na caminhada, para que nós pudéssemos ser confortados. Dentro também dessa quaresma que nós vamos celebrando e entramos na Semana Santa, cada um de nós fez as suas penitências, cada um de nós passou os seus sofrimentos. É dito aquela história, né? Quem vê cara não vê coração. Cada um sabe os sofrimentos que tem na sua vida. Mas esses sofrimentos que nós vamos passando e as dificuldades que vamos também atravessando, porque o Senhor atravessou aquele Calvário e também nós vamos atravessando os calvários da nossa vida, mas o Senhor nos ensinou como é que nós devemos carregar as nossas cruzes e as nossas dores. Eu, como padre, eu tenho a missão de visitar os doentes, e quantas coisas impressionantes a gente vê nos doentes que a gente vai visitar. Às vezes, ou muitas vezes, a gente vai com esse espírito de dar um pouco de consolo, e eu, como padre, é que saio muito mais confortado e consolado do que posso imaginar. Ao longo dessas visitas, porque eu digo que a paróquia é um hospital em campo aberto, a gente não vê muitas vezes os doentes que estão em nossa volta, que estão nas casas, mas nós temos muitos doentes e pessoas acamadas, com grandes sofrimentos e dificuldades, mas tantas coisas que a gente vai vendo dessas dores e sofrimentos. Eu quero lembrar aqui uma senhora que eu visitei anos atrás, que me marcou muito, que era uma senhora de 92 anos. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava numa rede toda, vamos dizer, encriquinhada, toda contorcida pela doença dentro da rede. Eu vi que aquela mulher de 92 anos era uma mulher muito bela. Ela na sua velhice, ela mantinha uma beleza muito grande. Imaginava como ela devia ter sido bela quando ela era jovem. E
quando eu me aproximei da rede que ela se encontrava, eu nem bom dia disse. Ela foi logo dirigindo a palavra para mim. Ela disse algo tão especial, que me marcou tanto. Ela disse assim: Padre, eu sou muito conformada à vontade de Deus. Ela lá totalmente, vamos dizer, com a doença degenerativa, numa situação sem poder se mexer e se deslocar, ela disse: Padre, sou muito conformada à vontade de Deus. A palavra dessa mulher nesse seu sofrimento, ela diz muito para nós. Ela nos ensina muito, porque mostra como ela, além de bonita fisicamente, era uma mulher muito bonita interiormente. Uma pessoa que sabia, não é, se conformar à vontade de Deus na sua vida. E quantas vezes isto não acontece, infelizmente, na nossa vida? A gente não consegue aceitar a vontade de Deus na nossa caminhada. A gente não consegue se conformar, podemos dizer, a uma perda de um ente querido dentro de uma situação de pandemia que foi muito crítica, que a gente viveu assim de uma forma mais intensa. Então, quantas vezes nós temos dores e dificuldades que a gente não consegue aceitar aquilo que aconteceu. Mas o Senhor tem palavras para nos confortar. O Senhor tem palavras para confortar as pessoas mais sofridas, e mais machucadas, e mais maltratadas pelas situações da vida. Porque aquela mulher também ela nos ensina que nós devemos unir o nosso sofrimento ao sofrimento do Senhor. E olhando para as pessoas que a gente vai visitando nas casas, pessoas tão destruídas pela falta de saúde, tão maltratadas com a doença, cada um na sua situação, eu digo, a gente pode perder tudo, até a saúde, mas nós não podemos perder a nossa alma. Então, no sofrimento que a gente passa, nas dificuldades que a gente vive, a gente precisa aprender a entregar as nossas dores ao Senhor. Porque quando a gente entrega as nossas dores ao Senhor, essas dores que nós entregamos ao Cristo, ao lado da sua cruz, quando nós formos apresentados diante de Deus, como nos diz o Padre Pio, cada lágrima derramada terá sido recolhida em um cálice de ouro, para apresentar a Deus. Então, quando nós sofremos e passamos dificuldades, às vezes a gente pensa que o sofrimento é uma onda gigantesca que vem para nos destruir, nos acabar. E, infelizmente, devido à falta de fé, a gente pensa que a onda ou o problema é muito maior que Deus. Não existe problema nenhum maior que Deus. Não existe dificuldade nenhuma maior que Deus. Não existe tsunami na vida nenhum maior que Deus. Se nós nos unirmos ao Cristo, nenhuma violência poderá nos destruir. Porque também é isso que o Senhor nos ensina no seu Calvário e na sua entrega de cruz. Toda a violência das trevas se levantaram contra o Senhor. E o Senhor ficou em paz. O Senhor ficou entregue ao seu Pai, ao nosso Pai. Também aqui dentro dessa leitura tem tantas coisas que me chamam a atenção, mas queria marcar aqui que o profeta vai continuando, dizendo: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Eu nunca tinha prestado atenção, sinceramente, que o Senhor pudesse também ter passado um sofrimento dentro do seu Calvário, que as pessoas tenham puxado a sua barba e arrancado a sua barba. Esse sofrimento eu fui me dar conta nesse ano lendo o texto da Ana Catarina Hermerich, a beata, que escreveu o texto
vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus, que inspirou Mel Gibson. Quem puder ler o livro, leia. E ela vai dizendo que na subida do Senhor ao Calvário, nas torturas que o Senhor sofreu, tem esse sofrimento aqui. Puxaram a barba do Cristo, arrancaram a sua barba. Esse sofrimento do Senhor, dentro da sua paixão, me diz assim, de tantos sofrimentos, na verdade, que eu não sei, que nós não sabemos, que o Senhor passou por cada um de nós. Muitas vezes a gente pode dizer, mas ninguém sabe da dor que eu estou passando, ninguém sabe o tamanho da dor que eu estou passando, mas também nós não sabemos o tamanho da dor que o Cristo passou por cada um de nós. E se o Senhor passou essa dor por cada um de nós, o Senhor passou especificamente por cada um de nós. A nossa vida tem o preço do sangue derramado no Cristo na cruz. A nossa vida não é uma vida qualquer. A nossa vida, ela é expressão de um amor profundo do Filho de Deus por cada um de nós. Em qualquer situação que nós possamos estar. Por isso também que a Semana Santa é, antes de tudo, um convite à fé. Nós precisamos renovar a nossa fé nesse Cristo que nós acreditamos, porque é na dureza da nossa vida, é nas dificuldades da nossa caminhada, que nós vamos percebendo como o Senhor nos conforta, como o Senhor nos consola. E é totalmente diferente, gente. Uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé em Deus. Uma pessoa que tem fé em Deus, ela tem força interior e ela tem esperança dentro das angústias e das aflições que ela passa. Como diz lá a Raquel de Queiroz, que era ateia, um ateu, quando tem uma dor, é só ele e a dor dele. Não tem um Deus para se dirigir, não tem um santo para conversar. Quando nós estamos no nosso sofrimento, passamos as nossas dificuldades, nós podemos também ter paz nos nossos corações. Será que é possível haver paz dentro do sofrimento? Será que é possível ter paz dentro das aflições? Será que é possível ter paz dentro das dores, dentro das doenças, dentro das angústias? Será que é possível ter paz? Então, o Senhor nos ensina que sim, porque Ele no seu Calvário, com todos os tormentos que Ele passou e por todas as aflições que Ele viveu, o Cristo teve paz no seu coração. O Senhor conforta a pessoa abatida. E o Senhor também deixou, ofereceu as costas para baterem, as faces para arrancar a barba. Mas o Senhor, dentro também do seu sofrimento, Ele nos diz tanto, porque o Senhor não sofreu uma dor qualquer. É dito hoje no Salmo que nós lemos, que é profético sobre o que o Senhor vai atravessar na cruz, que o Salmo 21 começa: meu Deus, por que me abandonaste? Nesse sentimento de abandono do Cristo, também está o sentimento de tantas pessoas que se sentem, muitas vezes até mesmo, abandonadas pelo Senhor. O Senhor passou por essas experiências e se sentia abandonado. Mas o Senhor, quando também passava por essa experiência, como tantos de nós, às vezes, experimenta na sua aflição, de quase ter sido esquecido, abandonado por Deus, o Senhor estava em oração com o Pai. Orava o Salmo 21. Essas palavras não são palavras ditas soltas no ar. São palavras que o Senhor, dentro da sua cruz, dentro do seu sofrimento, Ele se une em oração com o Pai e
começa a oração com o Salmo 21, meu Deus, por que me abandonaste? Mas como nós lemos aqui no Salmo, o Salmo 21 não é só sofrimento, ele começa com um grande sofrimento. Riem de mim todos aqueles que me veem, cães numerosos me rodeiam, um bando de malvados me cercam. É profético porque diz também, repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica, como nós escutamos no Evangelho. Mas o Salmo termina com a grande alegria e com a grande exultação. É estranho que o Salmo comece com tanto sofrimento e termine com tanta alegria. Ao final, o salmista diz, anunciarei o vosso nome a meus irmãos, no meio da assembléia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, respeitai-o, toda a raça de Israel. Nós que temos fé, sabemos que de fato a fé para nós é muito confortante, porque ao mesmo tempo que nós passamos os nossos calvários na nossa vida, as nossas experiências de abandono e de aflição, nós sabemos que tudo isso passa e que nós podemos olhar para frente com esperança na ressurreição do Senhor. Que o Senhor, assim como o Senhor ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. E assim como de um grande sofrimento do Cristo, na hora da sua cruz, jorrou a ressurreição, também do nosso grande sofrimento, pode começar toda uma vida nova em Deus. Então, no nosso sofrimento, também nós podemos dizer, anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembléia hei de louvar-vos, vós que temeis ao Senhor, dai-lhe louvores. Paróquia Jesus, Maria e José, todos aqueles que nos acompanham nessa transmissão, que nessa Semana Santa, que a nossa fé não permita que as nossas aflições sejam maiores do que Deus, e que nós possamos caminhar não só nessa Semana Santa, mas com grande alegria, e mesmo diante do sofrimento e das dores, das perseguições, das angústias e das aflições, elevar o nosso canto de louvor a Deus, porque eterna é a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.